Tô fazendo esse vídeo para falar sobre o livro Fuga do Campo 14. Vai contar a história de Shin, um desertor do regime da Coreia do Norte. E o livro traz a história dele, mas também traz em alguns momentos a história, o panorama histórico da Coreia do Norte, onde é possível até perceber que o autor talvez pareça redundante, porque em vários momentos fala sobre a fome, né? A fome é uma coisa muito intensa na vida de Shin, durante toda a sua infância até ele ficar mais velho, até a sua adolescência, ele passa muita fome. O autor ele faz uma pesquisa, né? Ele entrevista outros desertores, inclusive ele cita que é possível entender que Shin estava falando verdades, mesmo quando ele dá duas versões para o assassinato da sua mãe. Então ele vai contar que a sua mãe, ela é punida, ela é deletada pelo próprio Shin. Ele nasceu em um campo de concentração, de um casamento arranjado pelos seus pais, algo que acontecia no campo de concentração. Alguns prisioneiros recebiam autorização para conceber filhos, e Shin era justamente essa criança nessa condição. A mãe de Shin competia com ele por comida, e o seu pai, ele tinha permissão para ir vez e outra dormir todos juntos no alojamento. O Shin, ele aprende a deletar as pessoas para sobreviver, algo que ele entendeu que ele deveria sempre fazer para ele poder se manter vivo naquele lugar. O livro conta que os campos de concentração da Coreia do Norte já são maiores do que os dos nazistas e dos gulags do regime soviético. É possível encontrar essa localização desses campos de concentração no Google Earth, e estima-se que são cerca de 154 mil prisioneiros. Isso na época que o livro foi escrito. Então não dá para saber no dia de hoje, já que é um regime extremamente fechado, né, sem nenhum tipo de acesso. Então a gente vai ver que o livro vai falar que existem a parte dos irredimíveis, que era justamente onde Shin estava, onde o Shin ficava, né, que são pessoas que jamais poderiam sair, que teriam que trabalhar até a morte. Alguns presos são executados em público, outros eles em silêncio, mas os guardas tinham total autorização para matar e estuprar quando eles bem quisessem todos os prisioneiros. Os prisioneiros trabalhavam na agricultura, na extração de carvão e nas confecções para fazer uniformes para os guardas. Eles comiam sempre milho e repolho. Passavam cerca de 12 a 15 horas trabalhando nesses lugares. Desde uma regra de Kim Il-sung, em 1972, ele estabelece uma lei que dizia, aspas, inimigos de classe, sejam eles quem forem, devem ter sua semente eliminada por 3 gerações. Então, desde esse decreto, tudo funcionava assim, né? Acreditava-se que por conta dos pais, os prisioneiros estavam ali e eles estavam pagando aí, de certa forma, pelos erros dos seus antepassados. A gente vai ver também no capítulo 1 que o Shin, ele começa contando a história, né, de Shin, que ele morava com a sua mãe, um dos melhores alojamentos, não sei se tem como falar que é melhor, né, mas no campo 14, então eles não tinha mesas nem cadeiras, eles eram obrigados a defecar e urinar para ter adubo, né, nesse lugar, e eles tinham sempre o almoço era restrito, né, obviamente eles passavam muita fome, mas o Shin, ele sempre brigava com a sua mãe por comida, e ele sempre espancava todas as vezes que ele comia a comida da mãe dele. O pai contou pra Shin que era culpa dos seus avós, né? Por isso que eles estavam nessa situação. O Shin é sempre levado a acreditar, ele foi sempre levado a acreditar nos guardas e sempre a delatar todas as pessoas. Não tinha vínculo nenhum com seus pais, nenhum tipo de vínculo amoroso, nada. Eles comiam ratos, rãs, cobras, e isso era até bom de certa forma porque prevenia eles de ter doença por falta de proteína. O Shin conta com alegria esse período que ele comia rato, porque pelo menos eles tinham que comer e eles conseguiam assar. Isso no verão existiam muitos deles. O Shin também se abstinha de evacuar, porque ele acreditava que isso o faria ter mais fome. Então ele se abstia de evacuar para não ficar com a barriga se sentindo tão vazio. O problema da fome era algo geral, era algo que sempre era falado no livro,
E aí a gente tem o capítulo 2, que é o capítulo da escola. Então na escola eles levavam surras constantes. E o Shin vai contar que teve um momento que uma menina escondeu comida na escola, ela foi morta por isso. Então ele tinha o mesmo professor, né? Ele conta que ele tinha o mesmo professor durante muitos anos, e esse professor, ele deixava uns tirarem piolhos dos outros. Ele comenta isso. Eles recebiam uniforme a cada 2 anos, porque eles andavam todos sujos, né? Por causa disso. Sujos e com as roupas rasgadas. Eles eram obrigados a ir à escola, mesmo que doentes. Os professores faziam duras críticas aos alunos, sempre, né, reforçando essa questão dos seus antepassados. A escola ensinava aritmética elementares e o tempo todo reafirmando que eles precisavam lavar seus pecados. Shin aprendeu a somar e a subtrair na escola. E eles tinham também que confessar culpas, as suas culpas constantes uns aos outros. Um dia, um garoto respondeu de uma maneira mais áspera ao guarda e ele foi foi amarrado e espancado por todos os outros colegas até ficar inconsciente, para que ninguém mais ousasse fazer o mesmo. Shin é levado ao interrogatório nesse momento, porque os guardas já desconfiavam que a mãe de Shin planejava uma fuga. E aí Shin decide delatar a sua mãe, porque ele acreditava que ele seria beneficiado de algum jeito. Então, os guardas decidem matar a mãe e o irmão de Shin. Shin vê tudo e no momento que ele vê, ele acreditava que era o certo, que eles mereciam passar por aquilo. Mas o que acontece aqui, ao invés de Shin ter algum certo de privilégio, ele é preso, ele é levado e fica preso, é torturado. E não teve recompensa nenhuma. Ele pelo menos conta que queria pelo menos ser o líder da classe, mas isso não aconteceu. Ele sai dessa prisão e é designado para trabalhar numa fazenda, onde já era um pouquinho melhor porque tinha mais comida, né? Ele trabalhava lá também, mas tinha mais comida. E ele não era tão surrado como na prisão. Anos depois, ele é transferido para uma fábrica de costura. Ele não sabe ao certo por que acabou o período na fazenda, mas ele é levado para esse lugar. Na fábrica de costura tinham muitas mulheres e era constante os guardas pegarem elas para fazer sexo a hora que eles quisessem. Um dia uma das prisioneiras ficou grávida e a barriga começou a aparecer. E aí ela simplesmente sumiu, ninguém sabe para onde que ela foi. Shin, nesse período que ele passou na fábrica de costura, ele tem o dedo amputado. E ele entende que na prisão ali as máquinas valiam muito mais do que os seres humanos, do que os prisioneiros. E aí no capítulo 13, ele conhece Park, né? Park é um homem que veio de Pyongyang, conhecia o mundo lá fora, ele trabalhava para o regime e ele foi discutir com uma pessoa de alta patente lá do regime. Ele era chefe de treinamento de Taekwondo, né, nesse lugar em Pyongyang, e aí ele discute com essa pessoa e ele é delatado. Então ele sai fugido para a China, passa um período lá. Quando ele volta, ele é acusado de traidor. Então ele é preso, levado junto com a sua filha e com a sua esposa. Ele conhece Shin e os guardas dizem pra Shin, olha, você precisa saber quem é esse cara e o que ele vai falar pra você contar pra gente. Então é como se os guardas falassem assim, olha, vai ser bom pra você delatar o Park. E aí ele conhece Park e ele começa a perceber que o Park era totalmente diferente. Ele não era um selvagem como todos os outros. E o Park começa a contar sobre sua vida lá fora. Começa a contar pra Shin coisas como a Terra é redonda, sobre o dinheiro, sobre a existência de computadores. Ou seja, traz pra Shin uma noção da vida lá fora, coisa que ele nunca tinha ouvido falar. Algo totalmente novo. Shin fica deslumbrado e decide não delatar Park aos guardas. Desde então, eles desenvolvem uma certa amizade dentro do campo de concentração. Obviamente que sem que os outros percebessem, porque isso era proibido. Um dia, Park estava cantando e isso chocou Shin, né? Porque um selvagem ouvia alguém cantar e ele tinha certeza que Park seria punido por aquilo. Mas o fato é que isso muda a vida de Shin, porque Shin começa a entender que aquilo não era bom pra ele, tá naquele lugar não era algo bom.
Então, eles começam a planejar uma fuga para sair daquele lugar. Antes dessa fuga, acontece, os guardas, eles colocam um líquido branco na pele dos prisioneiros, dizendo que era para livrar eles dos piolhos, e eles começam a desenvolver lesões e bolhas pelo corpo todo. É nesse momento que Park e Shin decidem sair dali. Então você vai ver isso no capítulo 16, né, que vai dizer sobre... Ele começa a planejar essa fuga, ele começa a roubar roupas, né, para ele poder fugir. Então eles esperam um dia que eles estão nas montanhas trabalhando, e aí eles começam a se afastar aos poucos para ir pra cerca. Então a ideia era que o Shin conhecia todo o local por ele ter nascido ali. Park já conhecia lá fora. Então eles começam a se afastar do bando, né, sem que os guardas percebessem, e eles pulam uma cerca. Essa cerca, ela tinha alta voltagem. Park era eletrocutado, ele morre. Shin também foi ferido, mas ele consegue sobreviver. Park morre ali. E Shin consegue fugir, ele consegue sair correndo mesmo estando machucado. Ele vai e corre muito até um vale, ele desce um vale e começa a fugir, né? E aí ele anda muito, corre muito, passa muito frio, muita fome, né? Algo que fome é comum nesse livro, né? Então ele começa a se distanciar, ele tinha muito medo, porque ele fica o tempo todo imaginando que ele seria pego pelos guardas, né? E aí ele consegue chegar na fronteira da China, ele consegue um emprego. Aqueles empregos que praticamente você só tem o retorno da comida, né? Então ele começa a trabalhar e ele começa a se espantar, porque ele começa a ver que na China até os animais eram alimentados, coisa que pra ele isso nunca existiu, né? Pra um selvagem. Ele percorre várias cidades na China e se surpreende com um monte de coisa. Ele começa a ver a vida real de pessoas caminhando na rua normalmente, livremente, algo que para ele era impossível e inimaginável. E ele viaja, né, até a China, então ele fica um período trabalhando para essa pessoa, nessa fazenda, depois ele sai, continua perambulando, pega carona diversas vezes com pessoas na estrada, sempre tentando pensar em se afastar da fronteira, porque ele tinha muito medo de ser pego. Então ele conhece um jornalista, né, que leva ele até o consulado da Coreia do Sul. Então ele viaja, né, para a Coreia do Sul, ele consegue cidadania sul-coreana e lá eles ensinam diversas coisas, eles auxiliam essas pessoas esses desertores. Então ele conta também que ele vai ter diversos pesadelos, né, dos períodos que ele passou. Ele começa a sentir remorso, porque nesse momento que ele está sendo civilizado, ele começa a perceber que foi totalmente errado o que ele fez com a mãe, de ter delatado ela. Então ele começa a ter pesadelo, ele desenvolve um estresse pós-traumático. E no finalzinho do capítulo ele conta que os sul-coreanos não estão nem aí para os desertores, que isso é algo até que meio que ruim para os sul-coreanos, né, considerando que a Coreia do Norte existem muitas pessoas que vivem lá nessa condição, e que se um dia eles fossem libertos, talvez não seria tão bom assim para os sul-coreanos. Então ele faz essa ressalva em um dos capítulos falando sobre isso. Ele é convidado para ir para os Estados Unidos contar essa história. Ele começa a ser rodeado de pessoas normais, né? Ele conhece uma mulher também que o acolhe como filho, porque talvez isso é o que ele nunca teve, né? Então ele chega a frequentar a igreja, e isso é extremamente difícil para ele, porque uma pessoa que não consegue, que viveu há anos, né, tendo essas torturas, a pessoa não consegue entender como que existe Deus, um Deus amoroso, um Deus, né, um Deus bom, diante de tudo que ele viveu, de todas essas experiências. Então eu finalizo aqui, né, essa resenha desse livro. Se você gostou, compre, né, eu acho muito relevante, muito interessante. Esse livro ele tá um preço maior do que a maioria, porque ele tem 200 páginas, mas talvez porque tivemos poucas impressões, o preço subiu. Mas eu recomendo que você compre esse livro, ele é muito bom mesmo. Eu fico por aqui, eu agradeço você que ficou até o final, muito obrigada.